Só com o cupom FBUTECO você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. O Luxemburgo, quando vai para lá, ele tinha ganho brasileiro 93, 94, 98, 2003 e 2004. Tá? Então, em 12 anos aí, tá, ele ganhou 5. E tinha passado rapidamente pela seleção brasileira. E com um detalhe: nenhum técnico brasileiro nos últimos, 50 anos, e estou até incluindo o Tele nisso, nenhum deles foi tão criativo quanto o Luxemburgo foi naquele período ali. Tá? Então, o cara que está lá na Europa, primeiro que ele viu o Brasil campeão do mundo em 2002. Fala, porra, esse é o cara do Brasil campeão do mundo, e naquele tempo o Brasil não exportava todo mundo como é hoje. Tá? Então esse cara ganhou 5 campeonatos brasileiros. Olha como o time dele joga bonito. Então é óbvio que havia um fetiche em torno do nome dele. E vamos lembrar uma coisa. Não é todo mundo que era empresariado pelo Juan Figuer. Ainda que tinha andava, que fazia, que almoçava com o presidente do Real. o Florentino Pérez, etc e tal. Levou o Robinho pra lá e tal. Exatamente. Então as relações eram outras. Mas aquele foi o último. Ninguém mais do Luxemburgo para cá foi tão brilhante no futebol brasileiro quanto foi o Luxemburgo. O Brasil não voltou a ser campeão do mundo. O Luxemburgo, embora não tenha tido uma permanência tão curta, mas também não fez um trabalho que se sustentasse lá por muito tempo. E aí vai o Filipão dirigir o Chelsea mais tarde. Pós-Euro, né? Pós-Euro. E o Filipão, veja, o Filipão ele vai porque ele fez uma ótima Euro, foi vice-campeão de Euro, mas foi semi de Copa do Mundo. Então isso o credenciou a trabalhar num clube grande. Poderia ter sido campeão, né? E aí, depois da Copa de 2010, algum tempo depois, o Tata Martino vai dirigir o Barcelona e vai mal. É verdade, ele vai do Nils direto Ele pro vai Barcelona. do Nils direto para lá. Lembrado. Então a Europa olha para cá e fala, chega. Quer dizer, aposta em Sul-Americano, chega. Se o Sul-Americano quiser trabalhar em time bom aqui, ele que vai trabalhar antes no Sevilha, fazer um estágio no Olympique de Marseille, no Lyon, não sei onde, mas para time grande, primeiro escalão, 0. Hoje, você vê como que a comparação ela é cruel. Concordo. Hoje, por exemplo, eu vi alguém falando, mas o Tottenham está brigando pela liderança, contratou um técnico australiano, o Angel Postecoglou. Mas o Postecoglou, depois de várias cervejas, não é fácil falar esse nome. O Postecoglou, ele sai da Austrália e vai trabalhar no Glasgow Rangers. Ficou lá 2 anos na Escócia. Então o cara da Premier League fala, bom, eu jamais na minha vida ia gastar minha grana, mas nem uma passagem de avião para ir lá na Austrália observar um cara. Só que esse australiano ele veio para cá e trabalhou bem 2 anos na Escócia. Então agora ele me interessa. Se o brasileiro quiser trabalhar, 2 anos no Aberdeen, no Celtic, ou trabalhar 2 anos no Braga, ok. Se ele trabalhar bem, ele se torna um alvo desses clubes grandões. Agora, daqui de Brasil e Argentina direto para lá, nunca mais. Você não acha que os técnicos brasileiros, parte da mídia talvez, ainda tem uma percepção meio, tipo, somos o maior futebol do mundo e podemos exportar talentos a qualquer minuto e técnicos também a qualquer minuto. E aí acontece isso que aconteceu com o Tite, todo mundo fica, nossa, mas como assim o Tottenham não veio atrás do Tite, tá ligado? Não é meio uma percepção assim? Inclusive se tem uma percepção... Bom, eu já falei sobre várias vezes isso aqui com muitas pessoas que pensam diferente de mim, eu respeito, mas eu acho que se dá muito mais valor ao trabalho do Tite na seleção do que deve se dar esse valor. A gente, cara, você pegar de 90 pra cá, que são as Copas pós que eu nasci, o Tite foi o único cara que teve a oportunidade de treinar 2 Copas do Mundo seguidas. Né? E o cara não chegou numa semifinal. Antes você teve o Tele que teve resultados parecidos. Então, não chegou numa semifinal e tal. Então, assim, o desempenho da seleção, em números, etc., foi muito bom. Mas o que adianta seu objetivo... Contra seleções sul-americanas. Seu objetivo é você ganhar a Copa do Mundo. Entendeu? E outra, querer também diminuir esse objetivo, porque o ciclo... Pô, de ciclo, cara. Ciclo é o cacete, entendeu? O que a gente quer é ver o Brasil ganhando mais um troféu com ciclo, sem ciclo, com o Diniz, com o estrangeiro, não importa, entendeu? Então, eu fico um pouco bravo com isso. Agora,
eu fico pensando, será que se dá mais valor a esses ciclos do Tite aqui na seleção no Brasil do que a Europa, por exemplo, dá a olhar o desempenho do Tite na seleção durante Você esses sabe 6 anos? que, em cima disso aí que você perguntou, né? O ano passado, o Tite participou de uma entrevista com a gente na Jovem Pan. Um convite que o Vanderlei Nogueira fez aí para ele, gentilmente. E ele é um cara de quem eu gosto muito. Aí, eu perguntei para ele algo sobre... A gente fala muito, às vezes, né? Que o jogador, assim, falta mais intercâmbio para alguns jogadores, para alguns técnicos e tal, né? Porque aquela coisa da seleção brasileira jogar poucas vezes contra as seleções europeias. Sim, sim. E a minha percepção é diferente. Assim, falta intercâmbio para o técnico, não falta intercâmbio para o jogador porque ele está lá. Jogando todo dia. Com esses Então eu caras. perguntei isso pro Tite, aí foi uma resposta comprida e tal. Acho que o Tite não respondeu exatamente a questão principal, que era isso. Porque a minha pergunta para ele era muito simples. Tite, não falta mais intercâmbio pro técnico, porque o jogador tá lá. Não sei o quê. E acabou, enfim, indo para um outro assunto, outro tema. Mas eu tenho essa percepção, sim, e isso fez muita diferença na Copa do Mundo. Por quê? Porque, indiscutivelmente, ele fez um bom ciclo de Copa até chegar à Copa. Sim, indiscutível. Só que numa Copa do Mundo, jogando contra seleções contra as quais você não está acostumado a enfrentar, tem um fator que escapa, às vezes, a tudo aquilo que o técnico trabalhou, que é a percepção que ele tem no jogo de ser rápido nas mudanças que ele tem que fazer, que o jogo às vezes exige. O Abel era assim, o Abel tinha isso. Ele andou, enfim, errando agora e tal, hesitou mais. Eu me lembro, por exemplo, quando o Palmeiras fez 3-0 no antológico jogo lá em Nunes, o Palmeiras nos 5 primeiros minutos tomou um sufoco pelo lado direito da defesa em cima do Marcos Rocha. Rapidamente ele puxa o Marcos Rocha para o meio, desce o menino, fecha o corredor e acabou o problema. O Palmeiras fez 3-0. Esse era o grande Abel. Agora demora um pouquinho mais fazer. Ele mudava com as peças do time. Com as peças. Ele mudava muito o time sem trocar as peças. E às vezes o técnico tem que fazer isso rapidamente. Então o Brasil começou mal o jogo contra a Bélgica, muda rápido. Não tem que esperar o intervalo. Pô, você tá perdendo um jogo de 2-0 num confronto de quartas de uma Copa. Puta, eu vou esperar um intervalo e tal. Não, reage rápido. Ou muda a peça ou muda o time. Ali na hora. Não tem que esperar. E eu acho que agora, de novo, aconteceu isso. O Scaloni fez isso, né? O Scaloni mudou todo o time. A final da Copa do Mundo, eu acho que é um jogo. Ele não é o jogo mais brilhante, talvez, que nós tenhamos visto, mas é um jogo que todo mundo que gosta de futebol e técnicos de futebol tem que gravar para tirar lições. O que o Deschamps faz com o time dele tomando um show de bola? Tomando 2-0. Ele mexe ainda no primeiro tempo. Ele troca peças no primeiro. Porra, ainda mais agora que você pode fazer 5 alterações. Aí alguém outro dia me disse, aliás, um jovem comentarista brilhante, até um pouco mais novo que vocês e tal, ele fala: mas a França não passou a ser melhor que a Argentina por conta dessas mudanças ali no primeiro tempo. Falei, não, só que ela estancou a sangria. Ela não passou a ser melhor imediatamente, mas ela deixou de ser pior. Ela deixou de ser dominada. Equilibrou mais. Né? Exatamente. Então, ela vira perdendo de 2-0, só que quando ele faz essas mudanças, a França deixa de ser dominada. Ela não passa a dominar, mas ela deixa de ser dominada. Ela equilibra o jogo. E aí, por fatores de jogo, no segundo tempo ela chega ao empate. Mas então, esse tipo de reação rápida. Então, o técnico brasileiro, ele não está acostumado a ter esse tipo de reação rápida porque ele não é exigido nesse tipo de competição de altíssimo nível. Então ele demora e tal, aí vai para o intervalo, aí vai para os malditos 15 do segundo tempo. Nossa, tem dia que eu quero dar um soco na TV. O cara tá perdendo de 2-3-0 no primeiro tempo, ele te espera o intervalo, ou os 15 do segundo tempo. Para quê? Ô meu filho, você pode mudar 5, cara pálida. Então, é por isso também que ele vai perdendo o mercado. E veja, pensa rapidamente um nome de um técnico brasileiro de primeira linha aqui hoje. Chuta um. Diz.
Tá bom, tirando eu, Diniz. Marcelo Fernandes, o presunto, Não. 100% de Não, aproveitamento. fala sério, Tô fala brincando. sério. tô Por brincando. exemplo, Cuca ou Mano, né? São vários aí. O Cuca, os dois, aliás. Cuca já era, né? Acabou. Não, mas assim, eles foram trabalhar na China e voltaram rápido. O Cuca até teve convite para voltar e tal. O Luxemburgo foi trabalhar num time de segunda divisão da China, É, o voltou rápido. Quanjian. A gente brincou no começo aqui. O Paulo Turra foi trabalhar no Vitória de Guimarães, ele Ficou durou 6 jogos. 6 jogos. O Silvinho, com experiência europeia, então foi trabalhar no Lyon, durou, sei lá, 10, 12 8 jogos. jogos. Então, assim, o técnico brasileiro, ele tem que fazer um imenso trabalho de autocrítica. Ele tem que olhar e falar, puxa vida, por que perdemos mercado assim? Essa crítica, ela era muito falada, não sei se vocês concordam, em 2014, quando o Brasil toma 7. Opa! Todo Nossa mundo, Senhora. opa, agora vai vir uma nova safra aí. Cara, essa nova safra não veio. Quer dizer, até veio, mas com nomes que não se firmaram. Eu queria saber de você, Piper. Por que a gente tem tão poucos técnicos bons, assim, de primeira prateleira? A gente tem o Dorival aí, que a gente até tava discutindo há programas atrás. Acho que o Dorival, antes do Flamengo, ele tava no Ceará, teve passagem no Atlético Paranaense. Ele sai escorraçado. do Ele era um Atlético técnico Paranaense e meio médio ali. Ele ficou um ano parado. 2019, quando o Brasil tá com Sampaoli, Jorge Jesus, só que ele tava em casa. Então, Tava em casa. e aí ele trabalha muito bem no Ceará, É. melhor ainda no Flamengo e tal, e faz um trabalho bom no São Paulo. Mas eu acho que aí, no caso dele, veterano e tal, talvez ele tenha feito essa autocrítica, se estudado um pouco mais, trabalhado, observado um pouco mais, né? Porque, de fato, ele consegue enfileirar 3 trabalhos de bom nível. Sim. O Ceará ele estava bem. Tava bem mesmo. Aliás, ele sai, o Ceará, né? Acaba desanda. caindo, E veja, naquela Sul-Americana era a melhor campanha da história e tal, né? Tiver todos os jogos da primeira Estreou o fase. brasileiro ganhando do Palmeiras aqui em São Paulo. Tava indo bem. Mendonça com ele lá, meu Deus. Minha nossa. Mas aí, então eu acho que essa jovem guarda que veio depois, entre o ciclo de 14 e 18, ela não tinha bons referenciais. Essa turma aí do Zé Ricardo, Roger Machado, que já veio um pouquinho antes. Tem Carille. o Alberto Valentim. O Carille, eu acho que ele tem uma coisa. Então, esses aí, eles não tinham referenciais muito bons, porque enfim, essa velha guarda que a gente fala. O Carille tem uma coisa. O Carille é um grande observador e ele é um discípulo, confesso, de Mano, Tite e Simeone. Ele já falou isso. O Carille, na verdade, eu acho que ele é o mais promissor, porque, veja, o Carille é um ortodoxo, o que para muita gente é um eufemismo aí para, enfim, retranqueiro. Mas, enfim, ele é um técnico ortodoxo. De qualquer forma, ortodoxo também ganha campeonato. E ele ganhou. Enfim, ele ganhou. Do jeito dele, né? Do jeito dele. Então, eu acho que nisso aí o Carille é bom. Veja, ele fez um trabalho muito bom no Corinthians, inclusive quando voltou. Quando voltou, você achou? Eu achei porque o time do Corinthians era ruim. O time do Corinthians sem ele depois também foi assim um vexame. Mas ele me falou uma vez, a gente estava participando de um programa uma vez, eu até elogiei o trabalho dele em 19, ele falou, não, 19 não. Eu trabalhei bem em 17, 18, não. 19 você está sendo muito gentil aí comigo e tal, né? Porque 19 eu fui mal. Eu falei, mas por que você acha que você foi mal? Não. Eu fui mal porque eu mexia demais no time. Ele falou isso. Eu não encontrava soluções, então eu mexia demais e dava insegurança pro jogador. O que eu parei para pensar, falei, pô, realmente isso também é um outro fator que atrapalha um time. Né? Sim. Futebol tem muito de repetição também, por mais criativo que o cara queira ser. Então, ok, você pode colocar o 19 subjuntos, mas foi um ano que ele, com um time pior, ele ganhou o Paulista e fazia um brasileiro razoável. Ganhou o bom, tudo bem. Ele fazia um brasileiro lá de quarto, quinto lugar. É que naquela semifinal lá, Santos ele foi massacrado de maneira bizonha. Ganhou nos pênaltis e tal. O negócio ali vergonhoso. Um Corinthians que, não vamos esquecer que no brasileiro de 18 quase caiu. Quase caiu. E ele pega esse time em 19, faz um brasileiro razoável até. Mas eu acho ele bom. De qualquer forma, ele
ele é um ortodoxo. Não tem nessa nova safra, eu não vejo nenhum que seja lá muito criativo. Então o Diniz é um cara batendo pertinho dos 50 anos. Né? Uhum. Você acha que o Então Diniz não é um jovem. é um né? respiro dessa galera ou não? Eu acho ele bom. Eu acho o Diniz diferente. Eu acho que o Diniz tem uma coisa. Eu acho que melhor do que o Diniz técnico. E em relação ao Diniz técnico, eu já fiz muitas críticas e alguns elogios. Mas o Diniz, indiscutivelmente, ele tem a favor dele o fato dele melhorar o debate do futebol. Uhum. Então, quando a gente critica ou quando a gente avalia a forma de jogar dos times do Diniz, a gente está falando de alguma coisa que foge do convencional, alguma coisa diferente. Então, eu acho que isso automaticamente melhora o debate. Isso é algo importante, porque depois de muito tempo eu vi o futebol brasileiro, na figura do treinador, ser elogiado na Europa, cara. Graças ao Diniz. O cara tem sido citado nos principais jornais. Nos principais rodas lá da BBC, com os ex-jogadores lá, Henry e tal, os caras citam o Diniz, assim, os caras conhecem, sabem que é um cara promissor que se propõe a jogar um futebol e que bonito, assim, cara. saiu até um vídeo que ficou famoso num grande canal internacional de tática no YouTube, assim, um vídeo que tem milhares e milhares de visualizações, até em inglês o vídeo, mostrando como que o Diniz arma os times dele, mostrando o quão pouco convencional taticamente aquilo é, até assim, muita gente comparou em vários momentos de maneira equivocada o que o Diniz fazia com o que o Guardiola fazia lá fora. E eles mostravam as diferenças que são gigantescas, inclusive de ideias. Enquanto o Guardiola tem um jogo muito mais posicional, com jogadores guardando posições, o Diniz tem uma coisa de que os jogadores estão completamente livres para se aproximarem dentro do campo e criarem superioridade numérica em todos os setores onde a bola estiver reunida. E eles mostram de uma maneira muito legal como isso fez o Fluminense ter essa campanha que vem tendo, não é só na Libertadores agora, mas desde o fim do ano passado, quando ele assume. O que eu queria... o que eu fico pensando assim, o Diniz ele tirou isso, sei lá, da cabeça dele. Porque não falta uma escola de técnicos no Brasil, porque a gente vê, outro dia eu tava vendo um dado que a Argentina tem, se eu não me engano, 115 técnicos que trabalham fora da Argentina. O Brasil, até no último dado, era coisa de 11, 15 profissionais. Nossa, muito pouco. É uma diferença, assim, de 10 vezes entre os profissionais. E a gente tá falando de um país cuja... o número de habitantes totais é muito menor que o Brasil. Então, na média, isso aí se eleva a um número absurdo, ainda mais absurdo. Por que o Brasil não forma técnico? Falta escola, enquanto a Argentina tem lá aquela escola mais bielcista, aquela escola mais tradicional. E um curso mais barato que o Brasil. Inclusive, tem técnicos agora que estão fazendo... A gente teve com o Zé Elias aqui, que falou, não tenho interesse em ser técnico e tal, mas eu gosto de estudar para me melhorar como comentarista e estou fazendo o curso de técnico da AFA. Ele preferiu fazer o curso de técnico da AFA do que fazer o curso da CBF, que dizem, eu nunca fui pesquisar, mas dizem que é o olho da cara, e aí você vai aprender com o Lisca. Então, o Jameli, enfim, o Jameli é meu amigo e tal, enfim, eu trabalhei com o Jameli lá na N Sport, grande figura. Um dia ele estava me falando de preço, de quanto custa e tal, até me mostrou uma apostila lá, é caro. É caro para aprender com o Lisca. Okay? Aí eu vou perguntar para você o seguinte: quantos técnicos argentinos tem trabalhando aqui na América do Sul nas eliminatórias para a Copa do Mundo? 7. Quantos técnicos brasileiros? 1 que está na seleção brasileira. Isso não muda muito. Quer dizer, veja, ninguém mais quer saber de contratar técnico brasileiro. Tem um monte de argentino. Quem é o brasileiro do tamanho do Simeone no mundo? Não existe. Não existe. E aí, veja, não tem nenhum com o tamanho do Sampaoli fora do país. O Sampaoli, hein? Sim, sim. Então, veja, hoje, agora, a gente está falando do Sevilha, que contratou um técnico uruguaio. Mas ele não vem buscar um técnico. E ele tentou o Marcelo Gallardo antes. Sim. Então ele não vem tentar um técnico brasileiro. O técnico brasileiro tá no final da fila. Mas os caras vêm falar com toda a pompa e tal, não sei o quê. Quer dizer, eles estão naquela de que, em terra de seca, quem tem um olho só é rei e tal. Eu só queria destacar um profissional que esse ano é uma janela muito curta ainda pra gente dizer que tá no começo, é o Carpini.
Pelo que ele leva o Água Santa pra final do Paulistão, ele pega o Juventude promissor. na lanterna da Série B, e hoje o Juventude tá no G4 para se classificar para subir para a primeira divisão. É um trabalho que ele fez o ano inteiro, muito bom. Eu espero que ele continue desenvolvendo. É uma esperança, sem dúvida nenhuma. Ele e o Daniel Paulista, que faz uma campanha excepcional no CRB, que estava lá embaixo também, no Z4, e é outro time que agora está brigando para subir na Série B. Tava no Z4. É isso. Então, mas assim, esporadicamente, de fato, surgem alguns. Agora, a Argentina tem, né, enquanto escola para técnico de futebol, tanto que a Argentina, ela tem uma corrente que segue o Menotti, tem uma corrente que segue, por exemplo, o Bidiardo. Isso já faz tempo. É isso. Há muito tempo eles têm esse debate. Aqui no Brasil não tem escola nenhuma, não tem nem Mobral para técnico, né, lá que chama. Então não tem nada.